Agora, o senhor sabe que uma coisa na história das religiões, um fato interessante é que as religiões mais arcaicas, elas têm uma desconexão profunda entre fé e moral. Ou seja, os deuses antigos, eles eram deuses muito imorais. Ele tinha Deus da prostituição, Deus da guerra, Deus que mata o outro, Deus que não sei o quê. Ou seja, a religião não tinha nada a ver com moral. Quando a gente chega num período mais avançado da história, então a percepção de que há um só Deus e que é um Deus bom cria a necessidade de que o homem seja bom moralmente. Então o que acontece? Nesse processo de dissolução da civilização cristã, eles, ora, se valem de estratégias, digamos assim, cognitivas, teóricas, mas a principal delas é a da moral mesmo, querem dissolver a moral. Agora, como é que eles podem dissolver a moral tendo um Deus bom? Então você tem que tirar essa ideia de Deus, você tem que dizer que isso é patriarcado, que essa ideia de um Deus bom, que é pai, que cuida, isso é só autoritarismo, protecionismo patriarcal. E você tem que trazer de volta um panteão de deuses da imoralidade, do sexo, da droga, da safadeza, da libertinagem, da vingança, etc. Que, para nós, isso daí não tem nada a ver com Deus, isso aí são entidades malignas, e de um jeito que parece ser muito inocente, parece que é pura diversidade religiosa, na verdade eles estão utilizando a religião como instrumento para perverter a sociedade moralmente. Sim. Agora, o que mais me espanta é ver que esse tipo de desconexão entre fé e moral às vezes penetra até dentro da igreja. Nós estamos vivendo um momento em que parece que ser católico se reduziu a você afirmar o credo. Mas e as exigências morais da fé? A luta pela castidade, pelo matrimônio cristão, a luta pela defesa da vida desde a concepção até a morte natural, os mandamentos de Deus. Ou seja, é um jeito muito simples de transformar o cristianismo numa espécie de religião pagã, sem que as pessoas se deem conta disso, pela desconexão entre a fé e a moral. Certo. Então, é um dos dramas do nosso tempo, este relativismo moral e uma espécie de omissão na pregação, digamos assim, dos pastores da Igreja, dos temas morais, como se não fosse necessário para a salvação. E como se, de facto, a questão do bem e do mal fosse uma questão opinável. Cada um tem a sua concepção de bem e, desde que tenha boa consciência, pode fazer o que acha bem. Então, eu diria que muito profética é outra encíclica do nosso querido São João Paulo II, que é Veritatis Splendor. Eu diria que estas duas encíclicas, a Fides et Ratio e a Veritatis Splendor, são especialmente importantes para o nosso tempo, para as doenças do nosso tempo. A experiência do bem é uma experiência natural e é uma experiência racional, digamos assim. O que é a justiça, que roubar é contra a justiça e por aí afora, são experiências universais. E, portanto, se eu tivesse uma religião a dizer que ser injusto, o primeiro mandamento é ser injusto, seria uma falsa religião, uma religião contra a razão, uma religião desumana, Então, todo este discurso está por fazer, obviamente, porque hoje há esta questão do politicamente correto. Não se pode falar mal de nada, porque cada um, o bem é relativo, eu é que determino o meu bem e o meu vizinho pode ter outra concepção de bem e, por isso, ninguém pode dizer nada de ninguém. E por isso é que temos o problema de temos igrejas satânicas que têm um reconhecimento legal. É um absurdo. É um absurdo. E temos igrejas satânicas que fazem sacrifícios humanos e que têm reconhecimento legal. É uma abominação.
Infelizmente, é porque existe este preconceito, este ceticismo acerca da nossa capacidade natural de conhecer o bem e o mal. Nós achamos que ninguém sabe o que é o bem. É mentira. Então é preciso, e temos bons exemplos até nos filósofos pagãos, a mostrar que isso é mentira. A Grécia, muitos filósofos gregos chegaram a perceber, com a luz da razão natural, que roubar é injusto. E o que é a justiça? E são reflexões humanas, verdadeiras. E, portanto, eu acho que é preciso, por exemplo, acerca da castidade também. Não é preciso ser católico, eu digo muitas vezes, para perceber o que é a temperança. E a castidade é uma parte da temperança. E, portanto, é um discurso racional. Depois, o dado revelado confirma estas intuições da razão e depois eleva, mostra ainda mais coisas acerca destas virtudes. E ordena-as a um fim mais sobrenatural, digamos assim. Não ficam só no seu significado humano. Então, este discurso acerca, no fundo, da virtude, a apologética das virtudes humanas, podemos sintetizar assim, é toda uma pastoral que não está feita, e eu diria, e eu encorajaria as jovens gerações a não ter medo de defender aquilo que é verdadeiramente humano. E isto depois tem uma grande consequência política, porque os políticos são responsáveis pelo bem comum. E o bem comum, essencialmente, tem estes valores humanos em jogo, né? Não existe bem comum sem justiça. Não, e por aí fora, e por aí afora, né? E, portanto, se eu não sei o que é a justiça, se roubar é justo, então vai ser um caos. É só uma questão de tempo. E por isso é que há tantas contradições. A questão do aborto, as pessoas pensam às vezes que os católicos querem impor a fé aos outros. A questão não é essa. A questão é uma questão de justiça humana. A vida, eu não sou dono da vida dos outros e, portanto, eu não tenho o direito, não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. Não é preciso ser um grande gênio para compreender estas verdades, não é? E, portanto, se um Estado permite que, em algumas circunstâncias, alguns cidadãos disponham da vida dos outros, está a promover de alguma maneira a injustiça. E neste caso é uma grave injustiça, porque a vida é um grande bem, é um bem fundamental, que é o substrato dos outros. E, portanto, há coisas que já ninguém discute, mas que no fundo que precisam, como eu dizia, de uma apologética das virtudes humanas. Né? Hoje precisamos de apologetas das virtudes humanas e isto depois vai dar argumentos sólidos a bons políticos, que há ainda, graças a Deus, mas que às vezes até nem têm os argumentos. Né? Eles têm boas intenções, mas não têm os argumentos. E então é preciso produzir, digamos assim, conteúdos que os ajudem a justificar, não, isto não é bom para o Estado, porque não é bom para o homem, enquanto homem. Isto mina a convivência comum. E isto também se aplicaria também àquelas instituições que têm pretensão de ter um reconhecimento de religião ou assim. Há umas que, se propõem coisas que são contra aquilo que é bom para o homem, não podem não ter direito de cidadania, digamos assim, não é? Isto é um discurso que se calhar choca muita gente, mas que no fundo devia ser óbvio. O problema é que já estamos tão longe disto, que isto parece uma coisa, isso é um fundamentalismo. Não. De alguma maneira, como é que eu ia te explicar? O Estado faz isso com a saúde. Se um medicamento é mau para a saúde, há uma instituição que diz, não, esse medicamento é proibido porque é venenoso. Isso não me convém. Então, é só transpor isto para a ordem moral. Basicamente é isso, não é? É dizer, esse comportamento, embora também os grandes pensadores, São Tomás de Aquino, diz que não é que o Estado tenha a obrigação de digamos assim, de fazer os cidadãos virtuosos, digamos assim, no sentido como os pais. Os pais têm mais a obrigação de tornar os filhos virtuosos, o Estado tem a obrigação de colocar as condições mínimas para podermos viver uma vida boa. Mínimas. E então não se deve meter demais e não deve substituir aquilo que nós hoje chamamos os corpos intermédios, né? As outras instituições, a família, a escola, etc, etc. Hoje vemos o Estado a querer monopolizar a educação. Né? Os pais querem educar os filhos de uma maneira e o Estado a dizer, não,
Eu é que sei o que é bom para os vossos filhos. É a ideologia de género, por exemplo. Não é? A gente vê os pais a querer... Não, o Estado já está interferindo em áreas onde não devia interferir, não é? Usurpando um pouco o papel dos pais. Portanto, vemos um mundo cada vez mais louco e cada vez estes ataques, digamos assim, à Igreja e à família, que eram as grandes instituições que transmitiam estes valores humanos e cristãos, sob fogo, digamos assim. E, obviamente, o demónio, como eu digo, tem paciência e foi semeando joio há muito tempo. Às vezes, quando nós acordamos, não percebemos como é que chegámos aqui, né? Mas foi um processo gradual, foi um processo lento. E nós devemos olhar para a história da Igreja. A Igreja demorou 300 anos até que um dia o imperador foi batizado. Então, nós temos que ter um pouco de paciência também. Não é numa tarde que se resolvem estes problemas, são problemas grandes, né? Transformar a cultura é um processo lento, mas os primeiros cristãos mostraram que, se tivermos fé, podemos transformar a cultura. E, portanto, hoje somos nós. E nós estamos um pouco com uma certa vergonha e com um certo ceticismo. Achamos que não é possível, né? Então estamos tentando uma espécie de evangelho light, né? Arranjar uma versão do evangelho que seja mais ou menos acolhida pela cultura, né? Com açúcar, digamos assim. Né? Mas não vai lá, porque o tempo mostra sempre que não é por aí, né? Portanto, no fim, é sermos fiéis a anunciar o Evangelho como ele é e aquilo que eu chamo a pastoral da pesca à linha. Ou seja, não é preciso grandes multidões, nem grandes eventos com muita gente, embora seja bom, mas se cada um ajudar os seus familiares, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, as pessoas com quem convive, a ter este encontro pessoal com Jesus, isso, daqui a 10 anos, vai transformar o nosso país e o nosso mundo. E, portanto, esse dá mais trabalho, mas é o mais eficaz, na minha opinião.